Como você viu no título do vídeo, já viu que eu já cheguei com o pé na porta sobre o assunto de genética e vamos pesquisar aqui nesse canal de coleira e papacapim. Antes que você me xingue, que você fique brabo, que você solte espumas pela boca falando que acredita ou não na genética, saiba que tudo que eu vou passar para esse vídeo não contém opinião pessoal. O que eu vou trazer para você aqui são dados científicos. Então eu não tenho nenhum viés para um lado, nenhum viés para o outro. A gente vai fazer aqui um estudo e no final a gente vai descobrir se a genética é tão poderosa como as pessoas falam. Primeira coisa que eu falo com vocês, um dia que alguém falar sobre coleiro, papacapim ou qualquer outro pássaro sobre genética, pergunte a esse cara quem foi o pai da genética. Se ele não souber o nome, já começa a correr desse cara. Afinal de contas, ele trabalha com genética. Ele tem que estudar pelo menos a base do que se trata da genética. Se ele não estudou nem o básico, meu irmão, você pode desconfiar e pode sair de banda, beleza? Passou um carro de som aqui, então eu tive que fazer um corte no vídeo, mas vocês que já chegaram nesse canal, sejam muito bem-vindos, porque demonstra que você quer ir mais a fundo nos assuntos, que você é curioso, igual eu sou curioso. Lá no canal CT dos Pardos, a gente fala sobre todos os assuntos. Aqui, a gente vai abordar somente essa questão de genética, de coleiro e papacapim. Pessoal, se alguma pessoa chegar perto de você algum dia e falar com você sobre genética, pergunte a essa pessoa quem é o pai da genética e pergunte ele sobre as leis do pai da genética. Se essa pessoa saber te explicar direitinho o que eu vou te passar agora, você já sabe que essa pessoa pelo menos está estudando sobre o assunto. Cruzar bom com bom não é saber sobre genética, beleza? Então deixa eu falar com vocês. O pai da genética se chama Gregor Mendel. Ele viveu há muito tempo atrás, fez testes de herdabilidade e começou a conseguir segregar isso e colocar isso na primeira e segunda lei de Mendel. Então esse cara é considerado o pai da genética. Então qualquer pessoa que falar com você sobre o assunto, ele tem que saber o mínimo. Por isso que hoje eu vou te contar a primeira grande mentira da genética de pássaros, beleza? Seguinte, por que primeiramente ele estudou ervilhas, pessoal? E uma coisa que é muito complicado para nós que criamos pássaros, a gente não tem nenhuma característica que a ervilha tem. Olha só, eu anotei aqui, para não deixar nada para trás para vocês, fácil cultivo, as ervilhas. Muitos descendentes. Identificação de características e ciclo de vida curto. Você pode perceber que os pássaros, nenhum deles tem isso. Por exemplo, muitos descendentes. Um casal de coleiro papacapim pode dar 8 a 10 filhotes aí durante a temporada. Então quer dizer, não são muitos descendentes. Teria que ser maior a quantidade, a amostragem deveria ser maior para ter um resultado mais coeso, mais preciso, tá? Fácil cultivo. No caso, seria a nossa fácil reprodução. É fácil reproduzir? Por exemplo, o Bop, ele está com um problema que esse ano ele não encheu. Pode ser que o ano que vem ele encha? Pode. Mas não é fácil. Vamos dizer, igual a ervilha é, tá? Outra coisa, identificação de características. Qual característica que você quer acentuar no seu pássaro? No nosso caso, a gente vai procurar a velocidade de canto. E para isso a gente tem dois espécimes. Um que tem a velocidade baixa, que é o chicote, canta em média 10, 12 cantos por minuto. E a gente tem o bop, que canta em média 20, 25, 30 cantos por minuto. Então a gente tem exatamente dois pássaros completamente diferentes. A gente vai ver se os filhotes de um vão ficar velocistas e se o filhote do outro vai ficar lento. Será que nesse que é velocista vai sair filhote lento? Será que nesse que é lento vai sair filhote velocista? A gente só consegue fazer isso se a gente fazer o teste. Por isso que eu estou fazendo esse canal para vocês. Outra característica dele aqui, ciclo de vida curto. Os pássaros vivem em média aí na natureza entre 7 e 8 anos. Em ambiente doméstico, você vê pássaro aí vivendo até 20 anos. Então ele não tem um ciclo de vida curto, que é muito importante aí para esse estudo que Mendel fez, tá bom? Bom, eu já vou te falar, na segunda lei de Mendel, a mentira que é contado sobre genética de coleiro e papacapim. Não vou falar assim, eu vou colocar no título como mentira, mas às vezes é falta de conhecimento mesmo, tá? A primeira lei de Mendel, pessoal, por isso que eu te falei para vocês perguntarem a pessoa que está falando sobre genética, eles conhecem Mendel, e se ele sabe qual que são as leis de Mendel, que é a primeira e segunda lei de Mendel, tá? A primeira lei de Mendel fala o seguinte: durante a formação dos gametas, o pai e a mãe são responsáveis por dar um alelo para o filhote.
Aqui, aqui, pessoal, já tá a mentira. Por que já tá a mentira aí, Richard? Você já ouviu alguma pessoa falar que quem é o raçador é a mãe ou quem é o raçador é o pai? Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, que quem passa mais genética é a mãe, quem passa mais genética é o pai. Isso não existe. Cientificamente, isso não existe. Na formação das gametas, vem um genes do pai, um genes da mãe. Vou te dar um exemplo. Olha aqui, tá vendo esse olho aqui? Ele é claro. O meu pai tem olho escuro. A minha mãe tem olho claro. Mas na formação da gameta do genes, meu pai deu um genes e o da minha mãe deu outro genes. Então, o genes da minha mãe sobrepôs de alguma forma os genes do meu pai e essa característica de olho claro se mostrou, virou um fenótipo, beleza? Ela se mostrou. Então, isso quer dizer que você já viu, por exemplo, casais. Não, essa eu vou falar na segunda lei de Mendel. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal. Cada um é responsável por dar um pedacinho da característica. Por exemplo, vamos supor que a velocidade de canto ela é algo que é altamente herdável. Isso a gente só vai saber depois que a gente fizer o teste, tá? Mas vamos supor o que é altamente herdável. Então você tem um macho que ele é velocista e uma fêmea que tem os genes para ser lento. Então qual desses genes vai sobrepor o outro? O que tiver, o que for dominante, o que for azão, ele vai sobrepor em cima do azinho, beleza? Então ele vai ser o dominante, ele vai dominar aqueles genes e vai se expressar como velocista. Então toda vez que você escutar alguma pessoa falando que eles puxam mais a mãe porque tem DNA mitocondrial, essa pessoa não sabe do que ela está falando. E aí não adianta ficar com raiva de mim, cara. Isso aí é questão científica, é só você ir lá e pesquisar, entendeu? Dá uma olhadinha, pesquisa aí no Google, primeira e segunda lei de Mendel, leia aquilo ali que você vai entender o que eu estou falando, tá? Então, ele vai puxar uma característica do pai ou da mãe ali e um vai sobrepor o outro de acordo com o que for o genes dominante, tá bom? Agora, outra lei de Mendel, que é a segunda lei de Mendel, são só duas leis de Mendel, tá? Aspectos genéticos é da segregação independente na formação dos gametas se combinam de forma aleatória. É nessa aqui que eu vou apanhar um pouquinho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Isso aqui é o pai da genética. Vai chegar especialista no comentário e falar que está errado. Ele é o pai da genética. Foi ele que criou e todo estudo mundial sobre genética é baseado em cima desse cara, Gregor Mendel. Não é sobre o Richard, não é o Richard que está falando, é Gregor Mendel. Eu só estou passando o que ele falou aqui, beleza? Gregor Mendel diz o seguinte, que a combinação de genes é aleatória. Não quer dizer que toda vez que você cruzar um velocista com uma fêmea, o filhote vai sair velocista, porque você deveria saber a quantidade de genes que são necessários para formar uma característica. Às vezes não é apenas um genes, é como se fosse um jogo de cartas. Eu não tenho um outro telefone aqui, senão eu ia fazer a conta para você. Você tem 54 cartas. Eu vou fazer uma conta muito fácil para você. A Mega Sena são 60 números. Você tem que acertar 6 números, beleza? Existem 54 milhões,6, eu acho, de combinações possíveis de 6 números dentro desses 60. Top? Então quer dizer que se você jogar um jogo, você tem uma chance em 54,6 milhões de acertar o jogo. É essa a sua probabilidade. Se você jogar 56 milhões de vezes aquele número, pode ser que você acerte, tá bom? Mas essa é o que eu estou tentando explicar para vocês entenderem como é que funciona isso. Então quer dizer, meu irmão, que o seu coleiro, ele é um coleiro que tem essa característica de canto de velocidade, tem a questão de ser aleatório na formação das gametas. Isso se for herdável, tá? Isso se essa característica for herdável. Bem pontuado nisso aí para vocês. Quer dizer, meu irmão, que se você cruzar esse coleiro, um coleiro que você tem com uma fêmea, 18 vezes, 20 vezes, sairão características diferentes dos irmãos. Todos os irmãos podem ter características diferentes, a menos que um galador a uma característica específica seja homozigoto, seja dominante. Então, na maioria das vezes, vai sair pássaros diferentes e é isso que fala na segunda lei de Mendel. Moral da história, meu irmão. Deixa eu tomar água aqui.
Moral da história, tá? Lendo, só lendo, teoricamente, tudo que é dito hoje sobre genética de coleiro e papacapim e outros passos é uma falácia. Lendo aquilo ali. A gente vai fazer na prática. É por isso que eu fiz esse canal. Lendo ali quer dizer que é uma falácia. Lendo ali quer dizer que essa questão aí é muito mais difícil do que é abordado por aí. Tá bom? Então a gente vai, apesar que a pessoa pode falar, não, mas aquela fêmea tem a característica boa do coleiro, e aquele macho também tem, e aí sai resultado. Então acaba não sendo uma falácia, né? Pode ser que por esse lado pode dar certo. Mas a gente vai fazer o teste, meu irmão. A gente vai fazer para vocês aqui nesse canal, genética de coleiro e papacapim. Vamos tirar bastante filhote do chicote, vamos tirar bastante filhote do bope e vamos colocar eles na mesma situação, no mesmo manejo e ver qual que será o resultado. Quantos filhotes serão igual ao chicote? Quantos filhotes serão igual ao bope? E se a característica de ser dominante, de ser aquele pássaro agressivo, aquele pássaro cantador, se essa característica passa ou não passa. É isso que eu vou fazer aqui nesse canal. E eu não, mais uma vez, meu irmão, você pode xingar, você pode brigar, você pode falar o que você quiser aí, mas eu não tenho viés. Eu vim só trazer para vocês aqui um conteúdo diferente. Eu vim demonstrar para vocês na prática se funciona ou se não funciona a genética nos coleiros e nos papacapins. E eu tenho dois pássaros completamente diferentes um do outro para a gente ver se isso vai dar resultado, beleza? Então o vídeo de hoje, meu irmão, se gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreva nesse novo canal e espere o próximo assunto, ou eu já vou mostrar os filhotes e mostrar para vocês já uma característica que eu identifiquei, e aí eu mostro para vocês no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!